E quem vai conversar com a gente hoje, então, é Rosilda Camargo, que é empresária contábil de Curitiba. Eu já tive o prazer de visitar o escritório da Rosilda, de viajar para alguns eventos aí com ela também. Ela é CEO da Impriorc Contabilidade e tem um propósito muito claro de transformar mesmo a vida de pequenas empresas através da gestão financeira, né, de toda a parte de controle financeiro. A Rosilda também é a nossa parceira diamante aqui e é contadora, como a Fran falou, é uma das contadoras orientadoras aqui nossa também, né? CPOs. E embaixadora da Conta Azul. E além da Rosilda, a gente vai conversar também com o Pablo, lá no Rio de Janeiro, que é CEO da Contabiliza Rio e é especialista também em contabilidade digital e consultiva. O Pablo também eu já conheço de bastante tempo, a gente também já fez bastante de ED, Conta Azulcom, bastante eventos juntos. E ele também é parceiro diamante da Conta Azul, também é CPO aqui, também é orientador com a gente e embaixador da Conta Azul. Então, primeiramente, eu quero agradecer, que são duas pessoas, dois contadores que eu admiro demais, agradecer a participação de vocês, o tempo, disponibilidade e dar as boas-vindas aqui. Então, fiquem à vontade para cumprimentar essa turma linda que está por aqui hoje. Bom, o Pablo sempre Lorde vai deixar a vez, né? Então vamos lá. Muito boa tarde para todos, né? É uma honra, né, Karine? Já falei para você, eu adoro sempre quando eu recebo esses convites. Coloquei até um manto sagrado, né? Eu tô de conta azul hoje. Eu falei, então, gosto muito. Parece que a gente, quando eu coloco essa camiseta, me lembra. E eu assistindo o vídeo da Thelma ali, me identificou muito. Assim, me lembra quando eu comecei a transformação lá em 2019. Nem sabia o que era conta azul, nem sabia o que ia acontecer. E transformou realmente a minha empresa, né? É onde a gente se mudou daí de só contabilidade, só contador, para ser empresário contábil mesmo. Então foi muito legal. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o imposto de renda, né? Como ganhar dinheiro, como conquistar mais clientes. Fico muito feliz, assim. Aproveitando esse momento aqui, vou dizer para o pessoal de Fortaleza que amanhã a gente já se encontra lá, né? Então, quinta-feira tem o Troca Fortaleza, a gente vai estar lá conversando, já tem mais de 700 contadores inscritos. Vai ser um mega evento. Então, quem está aí da região e não se inscreveu ainda, se inscreve que ainda dá tempo. Muito obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui. Perfeito. Claro, sempre você em primeiro lugar, Rosilda, minha querida, Karine, minha querida. Boa tarde a todos. Eu brinco muito que, como a Karine falou, tem muita gente nova aqui, né? A Rosilda está em 2019. Em 2016, e foi nessa época de imposto de renda que, em 2016, eu passei por um dos momentos mais difíceis na minha carreira como empresário contábil, como à frente, né, da minha empresa de contabilidade. Em 2015, eu peguei um grupo grande de empresas, e em pleno imposto de renda 2016, todo mundo começou a me pedir os informes de rendimento. Eu acredito que, eu não tenho vergonha de falar, todo mundo é contador, todo mundo já passou por isso, e sai fora daquele contador que fala que é tudo perfeito, tudo maravilha, que maravilha em escritório de contabilidade não existe. Em 2016, eu passei pela pior situação da minha vida, porque eu peguei esse grupo grande de empresas com grandes empresários no ramo nacional e quando eu mandei o informe de rendimento deles, eles falaram, cadê o lucro? E como sempre, como um bom contador, eu sempre trabalhava com aquele, entrega o informe de rendimento com o Prolabore e depois a gente retifica e bota o lucro, porque não dava tempo, né? A contabilidade consome o nosso tempo todo. Em 2016, eu literalmente pirei, falei, gente, não acredito que em pleno ano de 2016 não tem uma tecnologia que resolva o nosso problema de contabilidade em atraso. E foi onde eu conheci a Contabiliza Rio, a Conta Azul. Em 2016 eu comecei a conhecer a ferramenta, primeiro ponto que eu coloquei, implantei na minha empresa para cuidar da gestão financeira. Em 2017 a gente já estava com 50% das empresas já dentro do Conta Azul. Eu acho que foi em 2018 eu me tornei o primeiro parceiro diamante, a atingir o nível diamante, que eu acreditei tanto naquela transformação digital que estava dando certo. Eu e a minha equipe sabia que a gente estava no caminho certo. Em 2019, a gente ganhou o prêmio no Conta Azul com 2019 como a melhor contabilidade consultiva e digital. Então, de uma dor, de uma necessidade, talvez de um desespero que vocês estão passando hoje, eu posso te falar de prova viva que existe solução para o mercado contábil. E a gente vai bater um papo aqui hoje sobre soluções, negócios, novos negócios, numa simples declaração de imposto de renda
que a gente às vezes entrega achando o seguinte: ah, estou entregando apenas uma declaração de imposto de renda. Não, você está entregando oportunidade, novos negócios, só que você talvez não virou a chave. Você ainda está pensando como um contador, não como empresário. E como empresário, hoje a gente vai bater um papo, eu e Rosilda, vamos te demonstrar mais de 5 opções de nova geração de projetos ou de negócios que você pode obter numa simples declaração de imposto de renda. Me permite mais uma colocação só, Karine? Claro, fica à vontade. Esse momento, né, Pablo, do imposto de renda, é o momento que os contadores amam e odeiam. Porque a gente ama, porque ganhamos dinheiro, né? Quem está aqui concorda comigo, quem gosta de ganhar dinheiro, então a gente cobra. Mas, ao mesmo tempo, é aquele desespero, porque entra exatamente o que o Pablo fala. Os clientes querem a bendita distribuição de lucro. Os Praga nunca emitiram nota, nunca fizeram nada, o ano inteiro fogem da gente, mas no imposto de renda eles querem. Essa é a nossa realidade, né? E aí, como que a gente fica com essa cara nossa de falar assim, não, mas tua contabilidade não está fechada. Eu não faço ideia de quanto que vai dar lucro ou não. Então, eu passava muito por isso, né? De realmente, assim, tipo, eu queria fazer imposto de renda, mas eu evitava, Pablo, de falar com o dono da empresa que era meu cliente. Eu queria fazer imposto de renda do funcionário, de outro cliente que não era da contabilidade, para fugir dessa situação. Então, e agora é a época é a oportunidade que a gente tem de conversar com o empresário mesmo, né? Que ele quer. E aí ele quer saber por que que não deu lucro. Aí, meu amigo, aí a gente já começa a conversa, né? Porque daí surge N maneiras Oportunidades. da gente conquistar ainda mais esse cliente. Muito bom. Não, essa introdução tá ótima, porque já dá aqui um spoiler de tudo que a gente vai falar hoje, né? Então, eu já quero pegar bem esse gancho mesmo de vocês. Então, a gente já entende que vocês já passaram por aquele todo o processo, né, de amadurecimento da empresa, de processos, para chegar hoje como vocês estão. Então, a dica que a gente quer saber aqui primeiro, então, como que a gente faz para aprimorar as estratégias ali de captação de clientes nesse período, né? E mesmo assim, pegar esse momento que já é delicado, que é trabalhoso ali para o escritório e conseguir aumentar a receita no escritório através dessas oportunidades que vêm pelo imposto de renda. Como que vocês conseguem? Eu vou perguntar primeiro aqui para o Pablo, como que você consegue aumentar essa estratégia aí dentro, Pablo, essa captação de novos clientes e receita? Karine, eu vou compartilhar aqui a tela com todo mundo, só confirma comigo se a tela está chegando para vocês, para a gente poder bater um bate-papo super legal. Como sempre, Deus, o primeiro dia D, eu sempre sou daquele, o contador só acredita vendo, né? Então, Uhum. o que que eu faço de estratégia de marketing? Indico para todos os meus alunos aqui, até no programa do CPO, da Conta Azul e em outras mentorias que eu faço. Primeira parte, a gente tem uma mina de dinheiro na nossa mão que a gente nem imagina. Se você pegar hoje dentro da sua base de cliente, o que a Rosilda falou, a gente tem um sócio ou dois sócios ou mais de dois sócios na empresa. Além disso, a gente tem os funcionários da empresa, que a gente pode também oferecer imposto de renda para ele. Só que a gente fica muito atrelado ao sócio, a dona Maria, o Antônio, o João. Não, não. A gente tem que pensar numa visão 360 graus. E nessa visão 360 graus, eu tenho que levar uma informação consultiva e falar diretamente aquilo que o meu cliente tem dúvida. Então, o que que eu faço? Aqui na Contabiliza Rio, todo ano, a gente tem 30 posts. A gente fala que é 30 dias de aquecimento de conteúdo relevante. Não é qualquer conteúdo, é aquele conteúdo que o cliente do imposto de renda está buscando. E aonde ele está buscando? Na internet, em rede social, porque a maioria que precisa declarar imposto de renda tem dúvida. Ele vê na notícia no jornal, vê na notícia na TV e olha lá, teve mudanças sobre o imposto de renda. Aonde eu vou consultar? Primeiro ponto, no Google ou rede social, que hoje todo mundo está conectado. Segundo ponto, ele vai procurar um especialista. Terceiro ponto, ele vai procurar algum parente que já entrega a declaração de imposto de renda e possa indicar para ele um contador. Então, se você quiser captar novos clientes, seja ainda agora em 2024 ou para 2025, dica simples que eu dou, está aqui, ó. Eu monto 30 conteúdos e desses 30 conteúdos tem todas as partes que importa. Exemplo,
chegou a hora de declarar imposto de renda. Cara, se você, antes de começar o imposto de renda, não falou isso para o seu cliente, você está perdendo dinheiro. Sabe por quê? Eu informei para os meus clientes e para toda a minha rede social. E também impulsionei, aí eu fiz uma estratégia de marketing. Eu impulsionei certos tipos de conteúdos para, olha só, todo profissional da saúde é obrigado a fazer carnê-leão e livro caixa, correto? Quem faz profissional da área da saúde sabe. Então, automaticamente, ele tem que declarar imposto de renda. Se você pegar um conteúdo legal, vamos pegar aqui um conteúdo aqui legal, esse conteúdo aqui que eu impulsionei. Passo a passo para declarar o imposto de renda pessoa física 2024. É uma dúvida relevante. Todo mundo tem uma dúvida. Como eu vou declarar? Principalmente a quantidade de recém-formados médicos profissionais da área da saúde. E se eu coloco na minha rede social, se vocês entrarem na minha rede social aí, @contador produtivo, você vai ver que eu coloquei esse conteúdo lá. E coloco lá os passo a passos. E falo para ele que, olha, se você tem dúvida, eu posso te ajudar. Esse profissional que está precisando declarar imposto de renda, ele vai entrar em contato com você. Por quê? Você gerou um conteúdo relevante ou você resolveu uma dúvida que ele tinha e vai chamar atenção para ele solucionar o problema. E não só o marketing de conteúdo esclarecedor, mas veja se você está obrigado, veja abaixo quais são os documentos necessários, todas aquelas dúvidas básicas eu tenho que falar para o meu cliente. Dicas importantes, eu posso falar na rede social, que é interessante, eu lá, publicar na minha rede social. Gente, LinkedIn, hoje, os tomadores de decisões, os decisores estão no LinkedIn. Se você chegar lá e preparar um conteúdo como esse e mandar Instagram, Facebook, LinkedIn, você tem certeza que você vai atingir alguém. Porque são informações relevantes que, muitas das vezes, ele tem dúvida. Ele não sabe, porque ele não tem o conhecimento. E quem tem esse conhecimento de fazer imposto de renda melhor do que todo mundo? Nós, contadores. Então, cria conteúdo relevante, cria artes, prepara lá um conteúdo bem legal, uma arte bem legal, uma arte decorativa. Isso tudo vocês podem preparar de forma gratuita no Canva ou em outras ferramentas, ou contratar. Hoje você pode comprar pronto essas artes e conteúdos e esquentar a sua rede social. Então, a primeira dica para você movimentar ou gerar novas oportunidades com imposto de renda é investir em marketing. Ou você comprar artes pronta, comprar conteúdo pronto, se você não tem tempo, e você postar no seu Instagram, no seu Facebook, no seu LinkedIn, ou simplesmente vir aqui, ó, e postar na sua lista de transmissão ou na sua lista de clientes, né? Você simplesmente chega aqui e postar. Vai lá e posta lá, ó, eu postei um videozinho, um informativo para os meus clientes, de um videozinho alertando que, olha, chegou a hora do imposto de renda. E a maioria já me alertou. Bom dia, amigo, tudo bem? Obrigado por me lembrar. Ele já levantou a mão, talvez ele estava esquecido daquilo, e ele já lembrou que tem que fazer o imposto de renda. Legal. Qual o próximo passo? Aquecer esse lead, ou aquecer o meu cliente com e-mails marketing. Está aqui, ó. Todos os e-mails marketing a gente já deixa pronto, a gente tem pronto. Não só e-mail marketing, mas também se a declaração vai pagar tem imposto a restituir. Imagina, você é um analista tributário, um analista contábil, você tem experiência de entregar a declaração de imposto de renda. Aí você prepara a declaração de imposto de renda do seu cliente com maior amor, com maior carinho, com maior cuidado. Aí, na hora que você vai entregar o produto, você simplesmente manda um e-mail, segue aí sua declaração de imposto de renda. Pô, peraí. Gente, o melhor encantamento para qualquer tipo de cliente, seja na contabilidade, no BPO financeiro, no restaurante, na loja que você for, é a entrega do produto. Se você entregar um produto, pode ser perfeito, maravilhoso, mas de uma forma simples, você não vai fidelizar esse cliente. Agora, se você entregar a declaração de imposto de renda dele, mas informar que, olha, você tem imposto a restituir, olha, cuidado, você tem imposto a pagar, toma aqui a sua guia,
Melhor, olha, toma aqui a sua pastinha do Google Drive, eu salvei todos os documentos aqui, a sua declaração, o seu recibo, todos os comprovantes, está aqui, toma aqui o link. Durante 5 anos, aqui a gente trabalha pela LGPD, tá, pessoal? Durante 5 anos, você vai ter acesso à sua pastinha com todos os seus documentos, inclusive o backup da sua declaração de imposto de renda. Se ano que vem você não quiser fazer comigo, você pode levar todas as informações direto para o novo contador. A maioria das vezes eu escuto, nunca eu vou te trocar, porque você é tão organizado, você já deixa tudo pronto para a gente, você nos lembra sempre da época, para que eu vou trocar de contador para fazer imposto de renda? E olha que loucura! Muita contador tem essa neura, né? Fazer imposto de renda dá trabalho, dá trabalho. Cara, fazer imposto de renda é tão gostoso e dá para ganhar tanto dinheiro, só que a gente não sabe cobrar. O grande erro do contador, eu vou pular aqui uma etapa, é não saber cobrar. A maioria do contador tem vergonha de cobrar. Então ele cobra lá R$ 100. Eu não estou questionando aqui não, gente. Vocês podem cobrar o preço que vocês quiserem, mesmo porque cada região tem o seu valor. Não adianta eu cobrar R$ 100 aqui na capital da cidade do Rio de Janeiro, se eu estou lá no interior de Cachoeiro, Itapemirim, no Espírito Santo. Cada lugar tem o seu valor, ok? Só estou falando que a gente tem que aprender a se valorizar. Exemplo, normalmente o contador que eu vejo e aplico, ele cobra simplesmente um valor. Vamos dizer, eu cobro R$ 200. Legal. Mas você cobra R$ 200 de quais declarações? Ah, não, de qualquer uma declaração. Está fazendo errado. Sabe por quê? Uma declaração simples até 5 bens, você pode cobrar um valor. Mas uma declaração que já tem mais bens, eu cobro um outro valor. Ah, não, essa declaração já tem mais bens ou mais informações que eu preciso declarar, eu cobro um outro valor. Ah, essa declaração é bem completa, bem chatinha, como nós falamos, eu tenho que me valorizar. Se eu colocar tabela única, preço único para todas as declarações, no final eu vou ter um trabalho excessivo e vou ganhar muito menos, talvez, do que eu poderia ganhar, ok? Então, uma dica que eu dou também para você se valorizar e até você ganhar mais com a mesma quantidade de clientes que você faz imposto de renda todo ano, vamos dizer, eu sou um contador que todo ano eu faço 50 declarações de imposto de renda e eu cobro R$ 100. Beleza, mas eu tenho que começar a avaliar qual a demanda que essa declaração de imposto de renda me dá. Porque se ela me dá mais trabalho, eu tenho que aumentar. Aqui eu nem tenho, mas tem um cliente meu, que é o nosso maior cliente. Hoje ele é dono da fábrica de calçados Usaflex, essa rede de calçados Usaflex. Eu cobro R$ 4.000 dele. Uma declaração. Mas exige tanto trabalho que a gente faz um trabalho delicado, trabalho dedicado para ele, para gerar o máximo de satisfação e entrega no trabalho que a gente leva para ele, ok? Então, primeira dica que eu dou, gere conteúdo informativo para o seu cliente. Durante os 30 dias antes ou durante os primeiros 30 dias, começa a esquentar. É a mesma coisa do pessoal que me procura para fazer treinamento de BPO financeiro. O contador agora está na onda do BPO financeiro. É ótimo, é maravilhoso. Mas, primeiro, seu cliente sabe o que é BPO financeiro? Se ele não sabe, você vai vender o quê? Gato por lebre? É a mesma coisa do imposto de renda. Primeiro, eu tenho que alimentar a informação para o meu cliente, para despertar curiosidade, para demonstrar para ele que ele precisa, também demonstrar para ele qual o benefício dele contratar um contador, um serviço especializado para entregar a declaração de imposto de renda dele. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Faz muito sentido, Pablo. E você fideliza o cliente com todo o teu cuidado, com tudo isso, né? Porque é um cuidado que você tem desde o pré, durante. Então, o cliente se sente até valorizado por esse cuidado que você tem aí com ele, né? Isso aí. Então, seja e-mail de conteúdo esclarecedor, seja artes para você postar na sua rede social, ou seja, conteúdo também para você postar no WhatsApp. Gente, se você não está usando o WhatsApp Business, se você não está configurando ele direito, não tem um playbook de venda, cara, você está perdendo muito dinheiro. Você conhece alguém que não usa o WhatsApp? Você quer falar com o cliente não te atende no telefone, mas você manda uma mensagem e ele fala: oi, o que você deseja? O que você está precisando? Eu falo: mas eu acabei de ligar, ele não me atendeu. Mas ele atende a mensagem no WhatsApp. Hoje,
de 10 negócios no Brasil, 9 são fechados pelo WhatsApp. A maioria das nossas vendas que a gente faz mensalmente, seja de contabilidade, seja de imposto de renda, seja de BPO financeiro, passa pelo WhatsApp. A gente tem um canal de comunicação onde simplesmente a gente já criou todo o mapeamento de vendas, seja para contabilidade, BPO, imposto de renda, e a gente tem um texto pronto aqui. Ó. O que é o texto pronto? Playbook de venda, é o encantamento. E também para o imposto de renda. Se o cara me chamar de imposto para o imposto de renda, o que eu vou falar com ele? Meu conteúdo está pronto. Eu não posso perder venda. Eu estou numa palestra, estou no evento, fui visitar o cliente, estou no ônibus, estou no metrô, esse cara me chama. Ele quer saber de dúvida. Eu já tenho aqueles textos prontos que eu criei, fiz a arte, fiz o conteúdo e está aqui pronto. Que hora que eu vou começar a fazer imposto de renda? Passo a passo para declarar imposto de renda. Tudo isso eu tenho pronto para simplesmente encaminhar para o meu cliente e levar informação relevante para ele e não deixar ele sem atendimento. Então, se você não usa o WhatsApp Business, seja para vender qualquer tipo de serviço, você está perdendo dinheiro, ok? Outra coisa muito legal de você fazer na parte de imposto de renda pessoa física, eu até brinquei com a Rosilde, olha que loucura como a gente perde dinheiro, mas a gente vai falar mais sobre isso daqui para frente. Quando eu entrego a declaração de imposto de renda de uma pessoa física, eu vejo ali que ele tem outros fornecedores, eles têm dependentes, e ali pode me dar uma visão de novos negócios, que a gente vai ver mais à frente. E sabe o que é legal, Pablo? Esse conteúdo é um conteúdo que você pode usar e reusar ele ano após anos. Não é um conteúdo de marketing, vou gastar um dinheiro agora ou perder meu tempo e fazer só e só vou usar uma única vez. E o que eu vejo que muitos, né, nós contadores, a gente perde dinheiro porque a gente fica apagando incêndio, fazendo o que tem que fazer naquele mês. Imposto de renda, nós temos que pensar em junho, julho, agosto, esses meses que são mais tranquilos para nós. Qual conteúdo eu vou preparar para o ano que vem? Deixar pronto isso já, porque daí em fevereiro você já coloca em ação. Isso eu aprendi muito com a Conta Azul e com o Pablo também, né? O Pablo é um dos meus mentores, assim. Nada eles deixam para a última hora. O ano de 25 deles já está tudo pronto, tudo planejado, tudo certinho, o que vai fazer, o que vai acontecer, que material que vai colocar. E a gente às vezes deixa para a última hora. E aí, última hora, meu amigo, você só vai apagar incêndio mesmo, mas aí é essa a diferença de sair do pensamento de contador e ir para um empresário. Então, quando é que eu vou pensar na minha meta de ganhar dinheiro no Imposto de Renda 2025? Em agosto de 24? É onde você vai ter tempo de produzir esse material, captar e fazer toda essa abordagem ali. Então, isso eu acho bem, bem bacana assim. Eu foco bastante, Pablo, na questão dos funcionários. Então, eu já mando o informe de rendimento em fevereiro e junto a gente já coloca. Você já pode fazer seu imposto de renda. Ligue agora ou, né, mande o WhatsApp aqui, já agende seu horário. A gente nem fala para o cara que ele não precisa fazer. Todo o informe de rendimento que sai da empreendedor que já vai com esse aviso. Não importa se ele ganhou naquela empresa menos do que 30 mil reais, ele pode ter outro serviço, ele pode trabalhar de freelance, ele pode ter MEI, ser MEI, né? Enfim. Ele pode ser um prestador de serviço de retenção na fonte, olha só. Isso. Aham. Então a gente já coloca aí assim, o que que acontece? Eu te crio uma dúvida ali, tipo, eu preciso fazer imposto de renda? Aí você começa aquela entrevista. Depende. Você tem outro emprego, você tem outra fonte de renda, você tem carro, você tem imóvel, você. E aí, muitas vezes sim, você precisa fazer imposto de renda, porque tem várias obrigações, né? Não é só, não atingi o limite, eu não sou obrigado. Isso é um dos requisitos só, né? Mas você precisa ter tempo para isso. Muito bom. E Rosilda, já vou aproveitar que você está com o microfone aí aberto. Né, a gente conquista mais clientes ali nesse período de imposto de renda, dá uma movimentada no escritório. E aí, chegou nesse período, quais são as melhores práticas, não só para o imposto de renda, mas para todo ano, né? Para as empresas controlarem melhor ali os prazos, as entregas, os processos diários ali. Você indica alguma rotina, algum método, tem alguma plataforma, alguma coisa que você utilize aí no escritório hoje para facilitar essa visão e organização no escritório? Então, eu antes não tinha, tá? Eu tinha o meu Drive,
E aí todos os clientes lá mandavam pelo WhatsApp, no outro ano eu criei o Pipe Drive, daí ele foi colocando ali também. Mas aquela questão de você conseguir monitorar após a entrega, porque o imposto de renda não acaba quando você transmite a declaração, né? Ele só acaba quando é processado realmente, ficava essa situação delicada. Porque o infeliz do nosso cliente muitas vezes mudava aquela senha, né? O código de acesso e tudo mais, e aí você acaba perdendo. Então não tinha. Hoje eu uso o CIEG. Deixa eu até. Vou copiar meu amigo Pablo aqui, vou compartilhar a tela para mostrar, né, Pablo? Vamos mostrar aqui então na prática aqui. Deixa eu ver. Conseguiram ver minha tela? Não? Ainda não, Rosilda. Ué, mas eu já compartilhei, já liberei aqui para. Ok. Encerrar e reabrir. Acho que a Rosilda saiu da sala, não? Acho que ela desconectou. Uhum. Eu Ela posso. provavelmente foi compartilhar e encerrou. Diga, Tá, então eu Pablo. vou tocando aqui para não a gente não perder aqui, esfriar, né? Ela vai apresentar Claro. uma tecnologia fantástica que a gente pode automatizar e controlar a gestão das entregas de declaração de imposto de renda. Enquanto a Rosilda entra aí, a gente vai falar. Beleza, mas eu sou sempre daqueles que não pode ter apenas uma opção, principalmente com tecnologia. Como é que eu posso controlar imposto de renda? Eu estou começando, ainda não tenho um capital para investir em tecnologia. Simples, galera. Aqui, ó, uma planilhinha. Estão vendo aqui na tela? Estão, né? Beleza. Uma planilhinha simples que você vai fazer, é o que a Rosilda falou. Para ganhar dinheiro, você precisa de ter tempo. Não precisa de equipe, não precisa de tecnologia, mas tempo. Se você tiver tempo e mapear tudo que você faz e como poderia fazer melhor, quais os meios que eu posso melhorar o meu trabalho, você vai começar a ter dinheiro, ok? Então, aqui eu consigo controlar todas as informações do meu cliente. Eu estou dando uma segunda opção. A Rosilda vai dar a primeira opção. A gente vai falar de tecnologias. Mas eu também sempre gosto de atender todo o público. Não tenho dinheiro, Pablo, estou começando agora, o momento está apertado. Cara, uma planilhinha Excel igual essa vai resolver tudo. Por quê? Você vai ter o cadastro de todos os dados do seu cliente, você vai ter todas as informações aqui pronta para na hora que você precisar, você simplesmente consultar. E o mais legal, se você não usa o Google Drive ainda, ou ainda não tem conhecimento de usar, você pode salvar no seu computador, ou cada equipe, né, cada assistente salvar. Eu prefiro sempre usar o Google Drive, mesmo que você use o Gmail gratuito, que já funciona. Porque se eu tenho 3 pessoas trabalhando no meu setor fiscal que fazem declaração de imposto de renda, ao mesmo tempo essas 3 pessoas podem estar aqui preenchendo a declaração e controlando todas as informações do meu cliente. E eu consigo ver em tempo real se o valor que a gente cobrou foi pago, se não foi pago. Vamos dizer, aqui como vocês viram lá na minha tabelinha de orçamento, vamos dizer assim, ou preços de declaração de imposto de renda pessoa física. Vamos dizer que eu cobrei 250, eu cobro, o cliente é primeiro nível, cobrei 250, ele me pagou o sinal, 50%. Eu já tenho um controle do que falta a receber daquele cliente. Então, uma tecnologia simples. Todo mundo, todo bom contador usa uma planilha de Excel, ainda ele não consegue se livrar de Excel. Por mais que ele tenha toda a tecnologia, mas ele sempre tem uma planilhinha de Excel. É uma função que vocês podem ter. Outra função que vocês podem ter, que eu indico muito, é isso aqui, olha só. Como é que eu recebo os documentos e as informações do meu cliente? Muita gente recebe por e-mail, muita gente manda foto no WhatsApp, muita gente entrega ainda, vai lá no escritório, entrega pessoalmente lá os documentos, a listinha de documentos. Gente, olha só que loucura. Cada escritório recebe de uma forma, cada cliente manda de um jeito. Eu tenho que padronizar o meu negócio. Senão meu escritório vai virar uma casa da mãe Joana. Vai vir documento por fax, documento por e-mail, documento pelo WhatsApp, documento PDF, documento em foto. Eu sou dono do meu negócio. As regras aqui na minha empresa, quem faz sou eu. É o cliente que tem que se adequar como nós trabalhamos. E uma das funcionalidades simples, barata e gratuita que a gente fez é o quê? Criar um formulário eletrônico. Você vai criar um formulário eletrônico simples, aqui, ó. Google
gratuito. E você vai pedir ao seu cliente para ele preencher esse formulário. Esse formulário vai chegar numa pastinha pronta para você no Google Drive. E você vai pedir o quê? Cara, tudo, literalmente tudo que você precisa para entregar a declaração de imposto de renda dele. Você vai pedir o nome, vai pedir o CPF, a data de nascimento, título de eleitor, código e senha do Gov, qual o endereço completo com CEP. Aí aqui é a primeira parte. Na segunda parte, é porque aqui eu tenho que responder para aí. Você vai pedir rendimento tributável, se teve rendimento tributado, depois a dependente, da parte de bens, vai pedir se ele tem bens, se ele vai anexar os comprovantes ali, todas as informações que você precisa do seu cliente, você pode criar um formulário eletrônico. E o melhor, quando esse formulário eletrônico vem para você, aqui na sua pastinha, fica tudo salvo. Fica salvo os comprovantes que você solicitou para ele, tudo separado por tipo de comprovantes, você vai ter ele separado e organizado por nome do contribuinte que preencheu o seu formulário. Se você quiser uma planilha para conferir detalhadamente quem já preencheu o formulário, quais são os dados que você tem daquele formulário, você também vai ter ali uma planilha linkando aquela planilha de controle do seu imposto de renda para que você tenha o controle das recebimentos de documento, processamento da declaração de imposto de renda, entrega da declaração de imposto de renda, tudo isso em um só lugar. Posso, e existe tecnologias que automatizam no mercado? E existe, são ótimas, são, mas se eu não tenho condição nesse momento, ou agora não dá para me investir numa tecnologia, vai para o bom e velho Excel. O que não pode é você continuar controlando ou trabalhando de forma desorganizada, não tendo controle, pior de tudo, gente, com as informações e documentos dos nossos clientes. Qual escritório? Não sei se vocês já estão se adequando ou já se adequaram à LGPD. Cara, o nosso escritório se adequou à LGPD no ano passado e é um sufoco se adequar à LGPD. E, principalmente, o contador que trabalha com todas as informações da empresa, do dono da empresa, do funcionário da empresa, do fornecedor da empresa, nós somos talvez o profissional que está mais em risco de tomar uma multa ou ser penalizado pela LGPD. Ainda não tem fiscalização no Brasil? Concordo, eu também achei que a LGPD não ia emplacar no Brasil. Mas esse maior cliente que eu falei, falou, Pablo, agora a minha empresa está se adequando às normas da LGPD, controle, tudo isso, auditoria, e para os fornecedores para trabalhar comigo, tem que se adequar à LGPD. Eu falei, cara, ferrou. Eu queria correr, achei que isso não ia dar certo, mas vou ter que me adequar. E eu descobri que as grandes empresas, os melhores clientes, estão se adequando à LGPD. E eu parei para pensar o seguinte, bem, se esse cliente me pediu, provavelmente outros clientes grandes também vão me pedir. Então, como é que eu automatizo, eu melhoro o controle de segurança das informações? Primeiro, coloco o cliente para preencher um formulário, que aí é ele que preencheu. Essa informação vai vir em um padrão, vai cair numa pasta de segurança e sem ficar trocando mensagem pelo WhatsApp. Se ele tem um celular roubado, ou um funcionário do seu escritório que recebe tem um celular roubado, e todos aqueles dados sigilosos do cliente, rendimento, forma de rendimento, aplicação financeira, saldos bancários, são extraviados, olha o risco que você pode estar correndo. Então, você pode automatizar o processo de recebimento de informações e documentos do seu cliente e gerar uma segurança jurídica para ele, criando um formulário eletrônico. Ok? Karine, a Rosilda entrou? Sim, está aqui. Uhum. Beleza. Segurei aqui, agora vai lá, vou parar aqui. Não, mas que bom. Bom que você falou ali a questão da LGPD, porque assim, uma das perguntas Isso. que a gente recebe muito é como é que eu convenço o cliente a utilizar a ferramenta? Como que eu convenço, né? É você pegar o cliente pelo medo. Esses são os gatilhos. Tem empresas que trabalham com o gatilho da emoção, mas o nosso gatilho da contabilidade é o gatilho do medo. E é exatamente isso, a LGPD está assumindo
as informações, WhatsApp, questão de roubo, assalto, enfim, né? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. E aí, a questão de custo, Pablo, eu vou mostrar o sistema que eu já uso, que é o CIEG, né? O CIEG-R aqui. Até coloque no chat aqui, quem já é cliente do CIEG? E daí tem o CIEG Iris, CIEG Hub, e agora eles lançaram o CIEG-R. Então, tá tudo junto. Fica tudo numa única plataforma ali, né? Que já é uma empresa, é a mais renomada do mercado. Deixa eu só compartilhar aqui. E o legal, porque assim, falando em custo, sai menos do que R$ 2 por declaração. Por declaração. Então, se pensar, se eu estou cobrando 250 reais por declaração, eu pagar R$ 2 para eu não ter todo esse trabalho e ter as informações, vale a pena ou não vale a pena? É o empresário, né? Aí realmente, então, assim, eu consigo fazer. Vocês estão vendo a minha tela agora? Sim. Ah, deu sorte. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Então, olha só, eu tirei uns prints aqui, porque nós já temos informações de clientes aqui dentro, mas essa aqui, quem conhece a CIEG, é o CIEG Hub, que está aqui. Então, dentro do CIEG, tem o CIEG Iris, IR agora, né? E ele tem aqui, ó, toda a situação. Quantas declarações está em processamento, quanto está em fila de restituição, processada com imposto a pagar, enviada com débitos para o banco, saldo inexistente, pendência na malha, restituição cobrada. Aqui ele aparece para nós quantas foram transmitidas, quanto está em andamento, o status da restituição, se compensou ou não compensou. O bacana aqui, quando você coloca os dados do cliente, o que acontece? Aqueles impostos de renda que vem parcelado, cotas de 1 a 8 lá para pagar, o próprio sistema, a própria plataforma vai buscar essas informações e envia para o cliente automaticamente. Eu não preciso mais ficar mandando os DARF ali para o cliente, né? Então, não corro risco do cliente, mas você não me mandou, porque a gente sabe que isso acontece ainda na prática, né? Se caiu no banco, se aquele, porventura, não tinha dinheiro no banco, o sistema alerta que aquela parcela, aquela cota também não foi paga. Você imagina você ligar para o teu cliente lá no mês de julho, agosto, e falar, "Ô, você não pagou a cota do seu imposto de renda." Quem controla isso hoje? Raro, né? E a gente tem essa plataforma aqui. Aqui ele me dá e o legal que você estava falando, para trabalhar em equipe, né? Que nem para funcionários de cliente, não sou eu que faço a declaração, porque a gente não dá conta, né? O ser humano tem uma limitação ali de capacidade. A minha equipe que faz, mas a gente consegue colocar aqui toda a informação, quem está cuidando daquele cliente, quem é o responsável, se já pegou, não pegou e tudo mais. Passando para isso aqui, nós temos aqui a primeira coisa que eu mando para o cliente, orçamento, tá? Que eu apaguei, né? Eu protegi o nome do cliente aqui, coloquei um valor simbólico, R$ 200, porque antes eu não tinha eu esquecia. Karine me mandou uma mensagem, não consegui fazer imposto de renda, tá bom, Karine, vou fazer para você por R$ 300. Cara, era tanto que na hora eu esquecia quanto que eu tinha acertado com a Karine. E aí, né? Não, mas comigo ela. Você me falou R$ 100, você me falou 150. Esse ficava, tá, na dúvida, vai, né? Deixa ali. Então, agora o que que eu faço? Já está cadastrado os nossos clientes na plataforma do CIEG. Eu já cadastrei. A única coisa que eu precisei lá, nome, CPF e data de nascimento, mais nada. Criei um link, chamei o orçamento. Isso aqui, esse texto aqui, ó, nem fui eu que coloquei. Já vem pronto do CIEG. Então, a gente não tem nenhum trabalho disso, né? E mandei para o cliente. Mandei para o cliente. Quando ele dá o OK nesse link, automaticamente abre o link para ele mandar as informações, mandar os documentos ali. Como é que eu convenci o cliente? Falando, olha, na questão da LGPD, agora a gente vai fazer tudo pelo link. Eu tive que investir aqui para você fazer. O legal daqui, ó, nessa tela, que vocês conseguem ver, que eu deixei né, o nome do cliente aqui, mas não tem problema. Ele aparece, inclusive, as últimas 5 declarações desse cliente. Se foram processadas, se está na malha, se deu imposto a pagar, se ele restituiu, porque eu tenho uma ideia do que aconteceu na vida dele. Quer dizer, eu consigo puxar aqui. Então, se eu vejo se no ano passado deu imposto a pagar e esse ano ele está restituindo, cara, eu vou fazer meu marketing aqui. Vou falar, olha, ano passado você pagou imposto, esse ano você está restituindo comigo. Então, assim, o próprio sistema já nos traz automaticamente isso aqui, tá? Isso fica gravado e tá tudo certo aqui. E aqui, ó, dentro da tela do cliente, ele me dá todas essas opções.
Aqui daí eu não abri, porque já tem dados ali, né? Mas eu tenho o extrato do processamento, se caiu as pendências na malha fina, se tem o extrato dos rendimentos, aqui ele mostra dos últimos 5 anos todos os extratos dos rendimentos, que busca lá pela senha Gov, de tudo. As consultas, se houve os pagamentos ou não, e débito automático do DARF. Então, eu tenho toda a informação do cliente dentro da CIEG, e aí eu falo, olha, o cliente não precisa saber que o arquivo da CIEG é da CIEG. É a minha plataforma do imposto de renda, é da contabilidade. E eu falo, meu servidor está lá na Amazon, fique bem tranquilo. Cara, qual contador que tem o servidor na Amazon? Me diga, né? Sai caro. Então, vamos utilizar isso. A gente utiliza domínio, conta azul, CIEG, esses caras, eles estão com o servidor na Amazon, né? Um servidor numa segurança muito blindada. Então, pode ficar tranquilo que não tem risco de passar aqui teus documentos para outra situação. E a gente tem toda essa informação aqui. Então, veja, rápido, simples. Ah, o Felipe só me pediu lá o orçamento, eu já mandei para ele, ele deu ok. Automaticamente o sistema gerou o link e ele começa a anexar todos os documentos do cliente ali. Quando eu abro a declaração desse cliente aqui, eu já consigo pegar todos os extratos que estão ali, documento por documento, PDF por PDF, e aí acabou aquela situação de que planilha de Excel, eu concordo que o Pablo é legal, é bacana, mas assim, é editável, né? Então eu posso editar, e eu posso correr o risco ali de colocar. Quando você tem uma plataforma desse porte aqui, por um valor de menos de R$ 2 de usuário, a gente cobra 250 e eu vou gastar R$ 2 aqui, quanto vale o meu tempo? Então, o tempo que eu fico gastando em fazer o controle do documento e tudo mais, eu já consigo fazer aqui. Esse é o nosso sistema que a gente está usando hoje, Karina, então tá muito legal, muito bacana. Hoje é dia 15, nós já estamos mais da metade das declarações, né, entregues, e eu falo que esse ano é o primeiro ano que eu estou assim, tipo, dos últimos 2 anos, né, que eu liberei a equipe a pegar imposto de renda mesmo, tipo, pode pegar que a gente dá conta. Porque antes era meio que assim, não, a gente não vai dar conta, então vamos limitar, tinha um certo limite, né? E agora a gente consegue, porque daí fica todas as informações aqui. Então isso é bem, bem bacana. Deixa eu parar meu compartilhamento aqui. Ô, Rosilde, é interessante porque essa época, normalmente, o que a gente mais escuta é que o escritório de contabilidade, né, tá abarrotado de trabalho por causa de imposto de renda, porque a galera não dá conta e tudo. E aí já tem solução para deixar 100% organizado, né? Isso é Tudo muito... E com organizado. preço bem Uhum. acessível, né? Que até o Rogério colocou ali, né? Menos de R$ 2 por declaração e entrega muita coisa. Muito bacana. E assim, não é uma ferramenta que você vai usar só para imposto de renda. É aquilo que o Pablo falou, meu amigo. A gente tem ali, ó, eu vou ter aquela fisioterapeuta, aquela dentista, aquela médica que mandou o recibo. E, cara, eu tenho os dados dela ali quando eu quiser. Quando passar esse desespero, né, lá para o mês de junho e julho, nas férias do contador, que todo contador viaja nas férias, né? Todo mundo ganha dinheiro e todo mundo viaja nas férias. Você tá lá na tua praia, aí você abre lá o teu arquivo do imposto de renda e dá um oi para aquela dentista, dá um oi para aquela médica. E aí, assim, ó, você já quebrou o caminho, né? Você já colocou ali, tipo, olha, fiz o imposto de renda do Pablo e você emitiu o recibo, tal, não sei o que, queria saber se deu tudo certo com a sua declaração, se está tudo ok. Cara, que contador que faz isso? Você já está com o teu cliente na mão ali, né? Então, isso é bem bacana. Mas esse sistema, Karine, ele nos traz... É igual quando a gente colocou o Conta Azul para os clientes. Falar de organização financeira com o cliente, tentar fazer em Excel, tentar ir lá no cliente, organizar o financeiro dele, funcionava? Funcionava. Eu ia, eu organizava o financeiro, a gente saía de lá 2 semanas depois, 3 semanas depois, não mandava mais nada, não fazia mais nada, era tudo uma bagunça. Com a plataforma agora a gente consegue também já ir monitorando. Então a gente estamos usando o CIEG-R, tá sendo bem legal. E por mais assim, que tipo, o pessoal fala, mas está na metade do imposto de renda, eu ainda não contratei, eu não tenho. Vale a pena colocar? Vale. As declarações que você fez, você mesmo joga toda a documentação para dentro, você coloca a senha do Gov e você faz ali. Você preenche, né, a plataforma pelo cliente, e aí você tem todo o controle dele automaticamente depois. Muito bacana, Rosilda.
O Rogério está até perguntando aqui, né, que eu acho que ele ficou encantado, desconfio, o custo de implantação desse sistema também, né? Não sei se você sabe, né, porque a Rosilda IR acho não que é não da tem. CIEG, IR não tem mas não implantação, tem, né? né? Isso que eu ia falar, eu Não. acho que, pelo que eu lembro, não tem implantação, mas se alguém aqui, né, tiver interesse também, pode levantar ali a mão, pode falar com a gente no chat, que nós somos parceiros da CIEG, a gente tem o Troca Contábil em parceria com eles também, além da Thomson Reuters, da ASIS também. Então, a gente consegue direcionar o contato de vocês para o time de vendas da CIEG e entrar em contato também. Ainda dá tempo, porque a gente já sabe que imposto de renda vai até maio, quem ainda quer organizar o escritório. Dá tempo ainda, né, Rosilda? Dá super, é isso que nós estamos falando, né? Não começa na entrega. Então, assim, é uma plataforma que ela vai nos ajudar muito mais no pós, para saber se foi processado, se está em malha, mandou o DARF, não mandou o DARF, se o cliente pagou, não pagou, todo esse acompanhamento e o melhor de tudo, né? Fica todos os dados lá. Eu tive uma situação que eu quero compartilhar com vocês em 2018, Pablo. Tudo meu computador, tudo bonitinho. Tinha meu computador e tinha ainda um HD externo. Parei para comprar um cachorro quente. Roubaram a minha bolsa. Roubaram a minha bolsa, né? Levaram o meu computador e meu HD externo. O meu desespero não era por causa da contabilidade, porque contabilidade eu pegava no ECAC, pegava em qualquer outro lugar, né? O meu desespero era os documentos de imposto de renda de todos os meus clientes que estavam ali. Esse é o grande problema, que a gente tem que começar a se pensar e Sim, principalmente se preocupar com a segurança da informação dos clientes, para que a gente possa, primeiro, melhorar e gerar uma qualidade melhor do nosso trabalho. E segundo, sempre garantir que as informações dos nossos clientes estejam certa, correta e segura. exatamente, tá? Então, vale a pena, sabe? Vale muito a pena você investir na tua empresa. E aí muda o pensamento de novo que a gente fala, contador para empresário. Cara, vale a pena eu investir em tecnologia? Vale a pena eu investir na minha empresa? O investimento é uma única vez, não sei se tem implantação não, mas depois a Karine pode até né, confirmar isso ali. Mas se tiver implantação, se tiver algum custo, mas eu acho que não tem. Vale a pena investir. Você está investindo uma única vez na tua empresa e isso vai perdurar por anos. Muito bom. O pessoal aqui, o Alessandro colocou que é 1.200 de implantação, mas eu também mandei mensagem para a Gabi aqui, que trabalha lá na CIEG, para ela confirmar. E aí logo eu já retorno para vocês. Bom, vamos lá. Falamos um pouquinho da CIEG, já sabemos que organiza bastante, mas eu ainda tenho mais pergunta para vocês. Então tá, a gente já foi lá, conquistou mais clientes, organizamos ali a parte toda de imposto de renda, a gente já consegue ter ali aquele cliente, mas não só para o imposto de renda, né? A gente consegue também trazer novas estratégias para poder render mais valor, para fidelizar esse cliente. Então, a gente pode aproveitar esse cliente que chegou através do imposto de renda e ter mais oportunidade para vender novos serviços. E quais serviços a gente consegue vender para eles além do imposto de renda? Vou deixar aqui essa pergunta para ver se a gente consegue fidelizar esse cliente. Eu vou falar rapidamente, aí depois eu já, que o Pablo, ele tem muito conteúdo e é o expert aqui, né? Então, assim, mas como que eu, meramente aqui, né, fiz e está dando resultado, assim. Na questão do imposto de renda, eu vendo muito BPO financeiro. Aí eu vendo. É o momento que eu tenho para falar com o cliente e a gente vende ali a organização financeira dele, porque se a empresa dele não deu lucro, é porque ou ele não está emitindo nota porque ele realmente quer sonegar, e muitas vezes a desculpa deles é porque não tenho tempo, não sabia quanto que eu tinha que emitir, não sabia que eu comprei tanto, enfim. Então a gente começa a vender ali a organização financeira. A gente fez muito. Esse ano eu vendi 3 BPO financeiros já, e nós estamos em um mês de imposto de renda. 3 BPO financeiros só fazendo a declaração do imposto de renda, tá? E uma outra situação que eu peguei 2 clientes, quer dizer, prospectei, a gente vai conversar agora na semana que vem, em maio, que não eram clientes nossos, que são clientes só do imposto de renda, mas ele abriu a empresa no ano passado, e quando eu vi ali, né, cotas de participação de empresa, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: o que que eu preciso fazer para ter a sua carteira, a sua empresa na minha carteira? Essa foi a resposta. O que eu tive de resposta? Risos, vamos marcar um horário. E, cara, se ele não está fazendo a declaração do imposto de renda com o contador dele, ou ele é da Contabilizei, ou ele está confiando mais em você. Então, não tem um relacionamento com o cliente. Então, a gente pega muito nessa questão. Uma outra situação que eu fiz semana passada, eu fui fazer as unhas.
ali, né? E eu tava com a minha camiseta da Empreor, que não sei o quê, fazia as unhas e comecei a falar com as manicures. As manicures todas são MEI. Aí eu falei, você sabia que agora é o momento de entregar a declaração do MEI, que você pode ter ali uma declaração uma fonte de renda declarada para comprar um carro, para comprar um imóvel, para ter ali uma renda declarada. Então, quer dizer, não é fazer uma declaração do MEI, simplesmente colocar lá o valor e entregar sem valor nenhum, né? Se você faz a sua declaração do MEI colocando o valor e isso você reflete no teu imposto de renda, pessoa física, você ganhou um cliente ali. Então, a gente pegou algumas MEI para fazer tanto a entrega da declaração do MEI, que é a coisa mais fácil do mundo, é o dinheiro mais fácil que o contador ganha, né? Que é só colocar ali, e um planejamento para fazer a declaração de pessoa física dela. Então, aí se torna recorrente, né? E esse MEI depois ele vai passar para o Simples Nacional, ele vai abrir novas empresas e assim a gente vai conseguindo. Pablo, Isso aí, eu coloquei já aí o resumo. Isso é um eu já vi pouco, que você... isso é um pouco do que a gente faz, e aí eu começo a instigar vocês a pensar fora da declaração de imposto de renda, gente. Olha só, primeiro passa um planejamento tributário. Você recebe ali o imposto de renda do cara, olha ali e fala, pô, esse dentista aqui está pagando muito imposto na pessoa física. Vão Sim. sentar, eu vou fazer declaração de imposto de renda, igual a Rosida falou, vou fazer declaração de imposto de renda, vou entregar tudo, mas depois eu vou apresentar para ela um cenário de como ela está hoje como pessoa física pagando imposto, que como ela poderia estar numa PJ. Você Isso eu faz tenho isso com os médicos, né, Pablo? Eu faço toda isso a com os área da saúde. corretores aqui, meus Isso corretores é. das imobiliárias. Segundos, de cara, BPO financeiro, falta de organização, não sabe onde está o documento, não sabe o que está pagando, não sabe o que está gastando. Doutora, eu tenho uma solução para você. Olha aqui o que nós temos para solucionar os problemas da sua empresa, gerar mais tempo e rendimento para o seu negócio. Terceiro, gestão de folha de pagamento dos empregados domésticos. A maioria não tem lá empregado doméstico, deduz lá o INSS lá. Cara, olha, você já tem alguém que cuida do E-Social da sua empregada doméstica? Você sabia o risco de uma multa, uma penalidade, talvez se você preencher uma informação errada na declaração, na declaração mensal da E-Social? Ah, Pablo, eu faço sozinho, mas na boa, eu não tenho tempo nem paciência. Realmente eu gostaria que alguém fizesse por mim. Eu posso fazer por você. Quarto, declaração de ganho de capital. Se esse cliente, você já está fazendo o imposto de renda dele, você viu lá que ele recebeu uma doação, vendeu imóvel lá tal. Vem cá, mas você recolheu o ganho de capital? Sabia que você tem que recolher? Ou não, vou recolher ano que vem. Se você for recolher ano que vem, a gente já pode fazer um planejamento para você ter uma noção de quantos de imposto você vai pagar, dependendo até uma redução, claro, dentro da lei, para que você possa pagar menos imposto sobre o ganho de capital. Assessoria fiscal do Carnê Leão e Livro Caixa. Eu só estou fazendo imposto de renda do profissional liberal, mas ele faz livro caixa Carnê Leão. Olha, eu também faço esse serviço de livro caixa Carnê Leão para você mensalmente. Eu tenho um sistema que eu vou organizar todos os recibos seus, todas as suas despesas dedutíveis e você mensalmente vai ter o controle. De fato, quanto eu tenho que pagar de imposto de renda? Eu estou aproveitando todas as despesas dedutíveis que eu posso deduzir do meu imposto de renda pessoa física como profissional liberal ou não? Não sei. E é isso que é o nosso trabalho. Alertar o cliente sobre isso. Assessoria fiscal, planejamento patrimonial. O cara tem um monte de bens, receita de aluguel. Cara, é ótimo. Chega para ele e fala: já pensou em montar uma hold familiar? O cara nem sabe o que é isso. Aí você vai falar para ele, vai chamar ele, vai apresentar para ele um planejamento sucessório. Se você morrer hoje, já imaginou, Rosilda, quantos de abertura de um espólio que você vai ter que pagar para fazer a transferência de bens para o seu marido, seus filhos? Olha só, isso o contador pode falar, gente. Está na nossa cara e a gente tem medo de falar. Eu fico revoltado com isso. Venda de certificado digital. Pô, peraí, se você tem acima de 1 milhão, você precisa de certificado digital. Ou se eu vejo que o cara tem muitas empresas, peraí, Rosilda, você tem várias empresas. Você tem o certificado digital? É o melhor certificado digital porque você vai ter controle total sobre a sua declaração de imposto de renda. Você vai acompanhar em tempo real, você vai ter as informações tudo na palma da sua mão. Assessoria contábil fiscal trabalhista em geral. Eu vejo que ele tem empresa, ele não é meu cliente como PJ, mas ele é meu cliente pessoa física.
Olha só, você sabe que eu sou contador, também sou diretor da Contabiliza Rio. Eu poderia te enviar uma proposta de assessoria contábil e fiscal para aquelas 3, 4, 1, 5, 10 empresas que eu vi que você tem participação? Novos leads, isso é muito legal. Eu contei para a Rosilda. Eu lembrei uma boa agora, Rosilda. Em 2000, Nicolas é de 2013. Meu filho tem 10 anos de 2013. Quando, olha só que loucura, cabeça de vendedor é foda. Saí da maternidade, né, e tem que pagar lá todas as despesas lá e tinha que pagar anestesista, né? Paguei lá e vim com aquela nota. Minha esposa dormiu lá a primeira noite com o filho, daí eu vim para casa com aquela nota, no outro dia tomando café, pegando lá, eu olhei para aquela nota assim, puto, né, que tinha que pagar aquilo ali. Opa, peraí, não vou ficar bravo não. Daquela anestesista ali virou cliente. Eu cheguei no outro dia para ela, mandei um e-mail e falei, doutora, eu vi aqui que você emitiu a nota fiscal carioca errada. Isso pode dar problema para você. Ela, eu não sei resolver, eu tenho que falar com o meu contador. Eu falei, não, não, eu posso te ensinar, eu sou contador e posso te ensinar. Aí eu ajudei ela a resolver, ela substituiu a nota, emitiu uma nova nota, logo indagou o seguinte, ué, você é contador? Quanto você me cobra para cuidar da minha empresa? Eu contei para a Rosilda o caso da minha dentista. Eu fui na minha dentista fazer o tratamento, aí cheguei lá, consegui ajudá-la a deixar de pagar R$ 880 e pagar 350 na taxa da vigilância sanitária. E o que eu consegui? Uma cliente. E olha que eu só estava indo lá fazendo tratamento dentário. Uma coisa que eu aprendi, eu amo de paixão, também um amigaço nosso da Rosilda, de todo o Conta Azul, Leandro Bueno. Leandro Bueno tem uma frase que ele falou, e olha que tem tempo, deve ter uns 10 anos. Se você é contador, se você vende seu serviço, em qualquer lugar que você for, na padaria, na igreja, na oficina mecânica, no posto de gasolina, na escola do seu filho, você tem que se apresentar como contador. Porque Sim. todo mundo precisa de um contador. Se você não se apresenta como contador, como o pessoal em volta de você vai saber que você é contador e pode resolver os problemas para ele? Então, a gente tem muita oportunidade na mão, muito dinheiro na mão. A gente não tem tempo de criar soluções. É por isso que eu falo, o imposto de renda não acaba em 31 de maio, que acaba só a Não, entrega. Mas aí, assim, ó, reúne, se você é o comercial da tua empresa, faz o que o Pablo falou. O Pablo, ele mesmo é o comercial da empresa dele e ele gosta de vender, né? Vocês perceberam aqui essa paixão louca por venda, assim, né? Isso é legal. Mas se a gente não tem esse feeling de venda, cara, passa todos os leads ali, ó, desses clientes que você, quando fez o imposto de renda, já viu, e passa para o teu comercial, dá uma meta ali no mês de maio e junho, prospectar todos esses clientes aqui, ó, que aí dá tempo ainda, porque esse cara pode ter que retificar o imposto de renda dele, pode abrir uma nova empresa, pode. A gente trabalha muito com o setor imobiliário e esse planejamento tributário, que chama elisão fiscal, né? O que seria uma elisão fiscal? Como pagar menos impostos dentro da lei. falei isso aí. Então, quando você usa um termo bonito desse, eu dei uma palestra, até uma aula agora essa semana para a faculdade aqui do imobiliário aqui de Curitiba, o que eu recebi de mensagens depois perguntando, e já estamos 10 ali para fazer imposto de renda, tudo corretor e professora que não sabia o que iam fazer, enfim. A gente consegue leads, só que você não pode ter vergonha de vender. Imposto de renda é um momento de vendas. É o lead barato que chega na nossa mão, na nossa mesa, e a gente deixa escapar. Karine, não quero ultrapassar muito o horário, então. Não, estamos dentro. E às vezes a gente deixa o cliente passar porque a gente não pergunta, né? Além disso Sim. daqui, o que mais você tem que fazer, entregar, como é que está toda a Uhum. tua gestão financeira, tudo isso, né? Dá para vender um BPO, dá para empacotar ali um monte de serviço que às vezes a gente deixa escorrer pelas Sim, mãos, né? sim. Até aquele cliente que diz assim, o cara não tem renda comprovada, não tem nada, não tem lucro na empresa, não tem nada, mas daí ele tem lá escola particular de 3 filhos, ele paga plano de saúde, ele tem a prestação do carro, ele tem a prestação da casa, ele gasta no cartão de crédito horrores. Como é que a gente consegue resolver a tua vida? E aí entra esse planejamento financeiro pessoal também. Então a gente consegue vender. E aí você pensa, vou cobrar R$ 200 do imposto de renda, eu posso vender um serviço extra de R$ 4.000, R$ 3.000, o que é um planejamento financeiro, um planejamento tributário, falar de elisão fiscal. Pensa na carteira de clientes de vocês aí, receita recorrente, aquele cliente que paga R$ 300 de contabilidade. Todo mundo tem aquele cliente de trezentão.
Esse cara, ele dá pra gente no máximo, R$ 3.500 por ano. E você tem que atender ele o ano inteiro. Pagar salário do teu funcionário o ano inteiro para ganhar R$ 3.500 no ano. Uhum. O Pablo ganha R$ 4.000 no imposto de renda. Nenhuma Pois declaração. é. Isso aí. Vale- Entendeu? É olhar o imposto de renda do olhar comercial. Não só, estou cobrando, vou fazer 300 declarações, cobrar R$ 100, ganhei R$ 30.000 e estou feliz da vida. Não, gente. É olhar o cliente do imposto de renda que, se ele pagar R$ 2.000 ou comprar um serviço de R$ 3.000, cara, é como se você tivesse pego um cliente que ficou o ano inteiro ali contigo. Eu tô com essa visão agora, sabe? Então, tipo, é um outro olhar do imposto de renda, assim, que eu acho muito bacana. É potencial, né? É olhar não o problema, mas as possibilidades que ele pode trazer para você. Então, acho que Sim. tem que mudar essa virada de chave. Bom, pelo que eu vi aqui no chat, todas as perguntas foram respondidas. Não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa, né? Tanto o Pablo, a Rosilda, mas eu já agradeço porque foi uma tarde com muito conteúdo. O pessoal até colocou aqui no chat, né? Um conteúdo realmente rico. Eu acho que deu para abrir a mente aí do pessoal que ainda está com aquela dificuldade de aí, como é que eu vou ter uma renda, mas eu não tenho mais tempo? Como é que eu faço para organizar melhor? Então, quero agradecer a participação de vocês e deixar aqui um recadinho final para cada um, para Pablo, Rosilda, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Se tem mais alguma pergunta também no chat que eu não vi. Eu quero só agradecer mais uma vez. Deixei ali meu Instagram, pessoal, Rosilda Camargo, é aberto, então vocês podem me seguir, podem fazer perguntas lá no direct, porque eu sei que às vezes a gente fica com meio que até com uma vergonha, enfim, alguma coisa, não vou perguntar, porque, né? Então fiquem bem à vontade, façam as perguntas no direct. A gente participa do CPO, que é o programa de Contador Parceiro Orientador, né? Então a gente abre a nossa caixa preta, a gente dá materiais, a gente diz como que a gente fez. Então fiquem à vontade também de procurar isso, porque eu acho que é isso que faz a nossa profissão ser valorizada cada vez mais, sabe? Eu acho lindo, 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 assim, um movimento. Existe um movimento contábil antes da Conta Azul e um movimento contábil pós-Conta Azul. É a única empresa que investe no cliente dela. Quantos nós aqui da sala, aí chamando dos empresários, quantos café a gente fez para os nossos clientes? Zero. Tem muitos, muitos parceiros nossos aqui que tem mais de 15 anos de empresa, nunca fez um café do cliente, o café com o contador, o café não sei o quê, um web, qualquer coisa. A gente não tem essa prática. E aí, quando a Conta Azul começou a fazer isso, essas mentorias, esses workshops, eventos presenciais, troca, gasta uma grana enorme para investir no cliente dele. Então a gente tem que pegar isso e colocar em prática. Vocês estão aqui 1 hora e meia na sala. Cara, faz o café com o contador sobre imposto de renda essa semana. Semana que vem, você vai chamar o cliente por causa do imposto de renda, ali você vai vender BPO financeiro, vai falar de organização, vai falar de planejamento tributário, vai olhar se o honorário dele está compatível ainda ou não. Então tem muita coisa que você pode fazer. Então, agradeço muito, é sempre um aprendizado. Fico à disposição, porque eu acho que quanto mais a gente valorizar, mais a gente transforma esse Brasil. Tamo junto. E amanhã tô indo para Fortaleza, então espero encontrar todo mundo lá. Fortaleza, quinta-feira, né? Conhecer esse estado maravilhoso. Ai, contando os minutos para sair daqui de Curitiba, que já tá friozinho, já tá chovendo aqui também, né? Então, vamos pro calor. Pessoal, só queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar batendo esse papo com vocês, trazendo nossas experiências, como a Rosilda falou. Realmente a gente está dedicado a transformar o mercado contábil. Tanto a Rosilda quanto eu, quem faz mentoria comigo aqui no programa de CPO da Conta Azul, a gente entrega todo o conteúdo, a gente abre sistema, fala qual é o sistema, como a gente faz estratégia de venda, estratégia de precificação, tudo isso. Porque eu acredito muito na transformação do mercado, se a gente dividir o conhecimento, aí sim a gente vai realmente crescer. Hoje, aqui na cidade do Rio de Janeiro, tem contadores que recebem o meu modelo de propósito, o meu modelo de contrato, como a gente trabalha, visita aqui a Contabiliza Rio, e não é meu concorrente. Eu falo para você, eu não tenho nenhum concorrente. Sabe por quê? Cada um tem o seu diferencial. E o meu, cara, ninguém vai me tirar porque essa minha vontade de fazer diferença, essa minha vontade de entregar mais, é isso que me torna diferente. Eu posso te entregar todos os conteúdos que eu tenho. Você pode ir lá adquirir todos os conteúdos que eu realmente uso. Mas se você não tiver determinação, vontade, eu falo até mais paixão pelo que você faz, você vai ser mais um.